Olá e seja bem-vindo. Dia histórico. A Câmara dos Deputados não deu atenção a um ofício enviado pelo Supremo Tribunal Federal e exerceu seu direito constitucional ao suspender a ação penal em curso na Corte contra o deputado Alexandre Ramage. A esquerda liderada pelo PT fez de tudo para evitar a derrota da Suprema Corte e do petismo, ignorando até mesmo o que está claramente estabelecido na Constituição, deturpando o que de fato lá diz. Chegaram, inclusive, a falar em golpe dentro do golpe, um golpe da Câmara, e como se não bastasse, houve uma nova ameaça, desta vez vinda da deputada do Partido Comunista do Brasil, Jandira Fegali, que declarou que a votação não tem validade e que o STF não reconhecerá a decisão da Câmara. Veja o embate dos deputados de direita versus deputados de esquerda. Participe das ações do STF. Os que acreditam que o golpe, a tentativa, a ação violenta contra o Estado democrático de direito, quem pensa que ele está isento de tudo isso, então o libere. Mas pior que tudo isso, senhores e senhoras, é destroçar a Constituição. A democracia não permite atalhos. A democracia e a Constituição é limitada quanto à interpretação. Ninguém pensaria de sã consciência, a não ser movido por interesses políticos ruins, que não são bons para a democracia, e incluir Jair Bolsonaro e a quadrilha dentro deste parecer. Portanto, em nome da Constituição, se querem liberar Ramage, eu acho que não deveriam, é uma coisa. Mas se querem impedir o Brasil de fazer justiça contra os golpistas, contra os que destruíram o Brasil, não devem. Senhor presidente, eu confesso que não imaginava que esse momento fosse acontecer. Mas eu esperava, Jandira, que fosse surgir uma proposta intermediária. Não! Quero dizer a todos os deputados e deputadas que talvez não estejam por dentro dos detalhes. O que vale não é o relatório do deputado Alfredo Gaspar. O que vale é o projeto de resolução. O que é que está escrito aqui? Fica sustentado o andamento da ação penal contida na petição 12.100 em curso no Supremo Tribunal Federal em relação a todos os crimes imputados. Os senhores sabem o que é essa petição 12.100? É tudo. Toda a denúncia do Gonê da PGR. Os senhores estão aqui querendo trancar a ação penal de 34 denunciados. O julgamento, para começar, eu quero falar para cada deputado aqui, porque esse dia vai ficar na história. Quem votar nesse negócio, nesse projeto de resolução, está construindo, jogando no lixo sua história. Da Federação PSOL Rede, a deputada Fernanda Melchiona. Nós estamos vivendo um dos momentos mais graves da Câmara dos Deputados. Que vocês, uma parte do trenzinho da anistia, achincalham, apequenam e rasgam a Constituição Federal do Brasil. Aqueles e aquelas que querem transformar essa sustação em relação ao Ramagem no trenzinho da anistia para os golpistas do 8 de janeiro, não honram o mandato parlamentar. É uma vergonha. Está na casa que homenageia Rubens Paiva, torturado, assassinado, executado pela ditadura civil-militar, e ter parlamentares usando as suas prerrogativas para defender os golpistas de 2022, 2023. Sem anistia para golpista, sem anistia para Ficou nítido que o objetivo político é tomar uma decisão na Câmara dos Deputados para elevar a tensão e o choque com o Supremo Tribunal Federal. A maioria vota contra a covardia dos partidos de direita
que se vergam à vontade da extrema-direita no sentido do golpe bolsonarista continuado. É uma vergonha que não tenham a coragem de defender o processo democrático neste instante. Vota não aos torturadores do passado, vota não ao brilhante Ustra e àqueles que o defenderam, inclusive dessa tribuna, e que querem ser anistiados pelos crimes que tentaram agora cometer e cometeram na tentativa de golpe. Vota não, e vota não a este método violento de tentar abolir o Estado Democrático de Direito. Deputado Pedro Campos. Presidente, pela Constituição, pela defesa das prerrogativas parlamentares, pela defesa da democracia, o PSB vota não. Como vota o Partido dos Trabalhadores, deputado Rubem Júnior. Senhor presidente, é uma prerrogativa do parlamentar, quando denunciado, ter seu processo sustado ou não. Mas esta é uma prerrogativa única e exclusivamente do parlamentar. O que este parecer faz é estender para todos os outros réus do processo a sustação. Isso não tem amparo na Constituição. A prerrogativa do parlamentar é para fortalecer quem tem voto, quem está exercendo o mandato. Avante orienta sim, pelo respeito aos parlamentares, pelo respeito à independência dessa casa. O Avante orienta sim, presidente. Como vota o Solidariedade? Como vota o PRD? Senhor presidente, quero em primeiro lugar parabenizar Vossa Excelência, demonstrando sua grandeza e demonstrando por que conseguiu o reconhecimento de todos os parlamentares dessa casa. E nesse momento, Vossa Excelência faz um ato histórico de proteção e defesa do poder mais importante da nação, que é o poder do povo, a casa do povo, e é o lugar em que o povo tem que ter voz e liberdade. Fico muito honrado de ver os colegas da esquerda fazendo discursos efusivos, com muita liberdade de comunicação. Eles têm esse direito. Quanto mais liberdade eles tiverem para se manifestar, melhor para o parlamento. E é por essa liberdade, é para que a gente possa ter o poder do povo, da Câmara Federal, forte e pujante, que o nosso voto é sim para fazer justiça nessa casa. PRD orienta sim, senhor presidente. Obrigado, presidente. O PDT orienta não. Golpistas têm que ir para a cadeia. E é um absurdo o que está acontecendo aqui. É um golpe dentro do golpe. Então, votamos não porque temos o D de democrático. É o golpe cadeia para o Ramage. A minoria, deputada Carolina de Toni. Presidente, hoje nós daremos um recado muito claro do que é ser guardião da Constituição da República. Porque Ramage foi colocado nessa ação para atrair pessoas que não tinham foro privilegiado. Mas essa estratégia não deu certo, porque responderemos à altura com a Constituição da República Federativa do Brasil. Porque já não podemos mais tolerar que o Parlamento brasileiro seja subjugado por outro poder da República. Não podemos mais tolerar a atuação política do STF. Devemos defender, sim, a imunidade, as prerrogativas e o artigo 53 da Constituição Federal. Por isso, vamos votar sim. Minoria vota sim ao parecer do Alfredo Gaspar pela retomada dos poderes e da independência dos poderes e a soberania do Congresso Nacional. Nós estamos falando de uma ação penal que condena figuras políticas, inclusive um parlamentar dessa casa, por tentativa de golpe de Estado. Isso abre precedentes em relação ao método aqui. Isso abre e inaugura um período difícil de conflito entre poderes. E isso é uma forma de legitimar a tentativa de golpe de Estado. Como vota o Partido Novo, deputado Marcel Van Hatten? Senhor presidente, Novo orienta sim à Constituição da República Federativa do Brasil. Sim ao parlamento.
contra todas as chantagens, perseguições políticas, o desequilíbrio institucional que há hoje nesse país. É uma afirmação da Constituição e do Parlamento, e esta noite é histórica para o Brasil. É a reação que a Câmara dos Deputados precisa demonstrar para a população brasileira diante de um poder que pode ser supremo no nome, mas não está acima do legislativo, não está acima do executivo. Precisamos reequilibrar os poderes do Brasil. Chega de perseguição política, chega de chantagem com os parlamentares. E o próximo passo, senhor presidente, é a instalação da CPI, do abuso de autoridade, do STF, do TSE, para depois o Supremo Tribunal Federal enfrentar no Senado também os processos de impeachment de ministros como Alexandre de Moraes. A Federação Pessoal Rede. Deputado Chico Alencar. A Federação Pessoal Rede vota não ao trancamento do parlamento, ao autogolpe, à cassação do nosso direito de debater a matéria tão importante, ao uso do Ramagem, réu do golpismo, como guarda-chuva para proteger outros, a imunidade alargada, o golpe legislativo, a obstrução ao processo judicial, a criminalização da nossa própria atuação, ao rito sumário que o presidente Hugo Motto inventou aqui. Ele até nas questões de ordem debochou dizendo: vou responder quando quiser. É um achincalhe. A história brasileira registra noite das garrafadas, noite da agonia. Essa é a noite da vergonha, do obscurantismo golpista, da leniência com o totalitarismo, com o autoritarismo, com a destruição da democracia brasileira, com o crime que é a política. Como vota? Guerra é paz. Liberdade é escravidão. Ignorância é força. 1984, escrito por George Orwell, sem dúvida nenhuma, impactou a minha vida. 1984 narrava o poder de um Estado totalitário de controlar as mentes das pessoas para fazer até mesmo com que os significados das palavras pudessem significar, ou melhor, pudessem traduzir o seu exato oposto. Deputado Alfredo Gaspar, Vossa Excelência fez aqui uma defesa brilhante, lapidar da Constituição. Tive o cuidado de ler o seu parecer, em que cita Rui Barbosa e trata da defesa das imunidades, lembrando que a imunidade de um parlamentar não é um privilégio para ele, não, é o exato oposto, é um privilégio para o povo que aquele parlamentar defende. Quando aqui nesta casa nós ouvimos discursos de parlamentares tentando desdizer o que diz a própria Constituição e praticar o seu oposto, nós entendemos melhor, deputado delegado Ramagem, aquela mensagem que George Orwell deixou ao mundo no seu livro 1984 e na sua obra. George Orwell, aliás, era um socialista. Mas foi um socialista, doutor Luiz Ovando, que quando percebeu o que gerava na mentalidade dos poderosos que defendiam aquela ideologia, o que gerava era justamente a tentativa do controle das mentes e da deturpação até mesmo do significado das palavras. Ele teve a honestidade intelectual de se rebelar.
e de defender o que é certo e o que é justo. É isso que nesta noite este parlamento faz por maioria absoluta dos seus votos. O parlamento diz aos demais poderes e até aqueles que defendem os abusos cometidos pelos demais poderes que alto lá há algo acima da vontade individual e até da deturpação que alguns querem fazer da linguagem, que é a Constituição e é a defesa da justiça. E é por isso que nessa noite a Câmara dos Deputados, de forma altiva e consciente, diz ao povo brasileiro que representa que Supremo é de fato o povo brasileiro. O poder legislativo que o representa diz nesta noite: chega de chantagem, chega de ligações de ministros do Supremo Tribunal Federal para parlamentares pressionando para que mudem o seu voto, tentando corroer as suas consciências e desrespeitando a vontade dos seus eleitores. Nesta noite, o parlamento brasileiro, por meio da Câmara dos Deputados, diz não, guerra é guerra e paz é paz. Escravidão é escravidão e liberdade é liberdade. E ignorância não é força. A força que realmente nós temos por meio do voto confiado pelos nossos eleitores aos nossos mandatos é a força que estamos exercendo para defender este livro e dizer: chega de abuso, a partir daqui o poder legislativo demonstra ser supremo. Para falar pela liderança do Partido Liberal, o deputado Sóstenes Cavalcante. É o último líder inscrito e após o deputado Sóstenes encerrar. Esta casa não se faz com alguns, se faz com o coletivo e com a maioria. E vocês hoje demonstram grandeza em lutar por um princípio constitucional que nos foi violado através da figura do deputado Ramagem. Deputado Ramagem, Vossa Excelência, que estava até agora bem pouco com a sua esposa ao lado, a Rebeca, que deve ter sofrido nos últimos dias, com Vossa Excelência, com seus filhos. Eu olho nos olhos de Vossa Excelência e digo que em nenhum momento esta bancada e esta Câmara te deixou sozinho. Hoje, daqui a pouco, esse painel será aberto e será exposto ao Brasil. Os parlamentares que não negociamos de forma nenhuma o que nós juramos um dia honrar, que é a nossa Constituição Federal. Mas hoje, tenho convicção que daqui a pouco será dia de celebrar a vitória de um colega e a vitória de todos da Câmara dos Deputados. Parabéns a todos nós que daremos uma resposta altiva, necessária, constitucional e legal nesta noite. Muito obrigado. Está encerrada a votação. Sim, 315, não 143, abstenção 4. Está aprovado o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, a sustação de andamento de ação penal número 1 de 2025, sobre a mesa a resolução que consubstancia a decisão do plenário, a qual passo a ler. Esta presidência, eu peço a atenção de todos. Presidente, essa é a noite de fato histórica
que envergonha o parlamento brasileiro. Pelos gritos e pelos argumentos a gente pode perceber, não terá efeito jurídico. Vocês vão ficar cantando, criando likes, mas juridicamente a ação penal não estará assustada, porque o Supremo Tribunal Federal vai dar continuidade. Esse foi um dia histórico para a Câmara dos Deputados, que defendeu suas prerrogativas parlamentares. Agora, a questão que fica é se o STF recuará. Será que isso vai acontecer? Ou a Suprema Corte vai dar de ombros para a decisão da Câmara e dará continuidade ao processo?